Olá! A Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão desenvolveu um projeto para a prevenção de doenças e promoção do bem-estar psicológico dos magistrados do Estado. O objetivo é analisar a qualidade de vida e promover ações que possam oferecer uma condição psicológica mais saudável aos magistrados. No programa de hoje, você vai saber quais serão as etapas do projeto e por que os magistrados são o público-alvo. O que dizem os dados da divisão médica e de pesquisas relacionadas ao tema. Você também vai saber como o atendimento médico, psicológico e psiquiátrico do Tribunal de Justiça dá suporte às pessoas que trabalham no Poder Judiciário. E todos esses assuntos com dicas sobre medidas preventivas de saúde e de promoção do bem-estar serão abordados com a chefe da divisão médica do Tribunal de Justiça, Keila Costa de Melo, e com a psicóloga Ingrid Rodrigues. Tem muita informação boa para você. A partir de agora, no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. O Poder Judiciário do Maranhão vai poder contar com um projeto que prevê a elaboração de diagnóstico da situação de trabalho dos magistrados. O projeto é baseado em questionários de qualidade de vida, levantamento das licenças para tratamento de saúde relacionadas a transtornos mentais e comportamentais, orientações gerais sobre estresse associado ao trabalho, acrescentando cuidados, encaminhamentos e tratamentos adicionais. E nós vamos saber mais detalhes de como tudo será feito com a chefe da Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão, Keila Costa de Melo, e com a psicóloga Ingrid Rodrigues. Vamos começar por Keila, porque o programa é voltado para magistrados. Seja bem-vinda e obrigado pela sua presença. Agradecemos também o convite. Agora, eu queria saber por que o programa é voltado para magistrados. Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução que instituía uma política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Então, a partir daí, todos os tribunais se voltaram a traçar ações e projetos que fossem alinhados a essa política. No Tribunal de Justiça, nós temos um comitê gestor local. Hoje ele é formado pelo desembargador João Santana, pela juíza Lorena Brandão, pela nossa gestora de recursos humanos, Mariana Clementino Brandão, pelo nosso gestor da saúde, que é o doutor José Luiz, e além deles, temos outros servidores, sou eu, um servidor chamado Manuel Guilherme, Neto, e um indicado pelo sindicato, que é o José de Ribamar Pacheco. Então, todos eles fazem parte desse comitê, né? Então, anualmente a gente repassa para o CNJ as informações a respeito das licenças, a respeito das avaliações anuais de saúde de todos os servidores. Que tipo de informações, para a gente ter uma noção? Com relação aos CIDs encontrados, ao número de licenças concedidas, ao número de dias. Toda uma avaliação. Toda essa avaliação, histórico da parte médica desse. Isso, e entra isso aí no que a gente chama de justiça em números. Esses dados entram também no relatório da justiça em números. E anualmente o CNJ ele faz esse relatório e publica também, né? É um raio-x mais ou menos, né? Isso. Então, a partir daí, né, esse ano já tiveram 2 seminários promovidos pelo CNJ, onde eles deram muita ênfase à parte psíquica, porque justamente no levantamento desses dados se encontram doenças psíquicas, transtornos, né? E a gente tem a obrigação de também estar prestando um bom atendimento, né? Pensamos no magistrado porque ele hoje é um gestor, ele não é simplesmente trabalha na parte jurídica, ele é o gestor da sua unidade, ele trabalha com servidores, tem que fazer a parte administrativa. Ele administra aquela comarca, aquele fórum. Exato. Ele lida também, não é? Para liderar a equipe. Tipo de estresse, de situação de além estresse. dos próprios carga conflitos. de processos, né, de cobranças da sociedade. E ainda lidar com os conflitos interpessoais dentro da comarca também. Então, para que isso se resolva melhor, a gente pensou em pegar esse líder, né, que trabalhá-lo melhor para que a comunidade, a harmonia dele dentro da sua unidade seja muito boa e possa prestar um melhor serviço à população.
Okay. Certo, Keila. Então agora nós vamos conversar com a psicóloga Ingrid. Ingrid, como essa proposta busca sensibilizar os magistrados? Como esse trabalho é feito? Seja muito bem-vinda também ao nosso programa. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar conversando um pouco sobre esse assunto. E a gente acabou de sair do Setembro Amarelo, né? Sim, no Setembro Amarelo, a gente está discutindo a questão do suicídio, a gente começa a entender que se a gente trabalha com prevenção, a gente tem mais qualidade de vida e a gente tem menores possibilidades de casos de adoecimento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa levantar como é que está a qualidade de vida, relação com o trabalho, as relações pessoais, que podem estar interferindo não só no próprio trabalho, mas na condição da vida da pessoa. Então, a ideia é exatamente a gente provocar a necessidade do contato com a minha própria vida, com a minha qualidade, com como que eu estou funcionando dentro do meio e, inclusive, assim, um gestor doente, ele pode vir a adoecer as pessoas que trabalham com ele. Então, assim, esse é o nosso cuidado, na verdade. E a ideia é exatamente assim, a gente já está produzindo os vídeos falando sobre o que é a qualidade de vida, a relação com o trabalho, de como que a gente pode adequar as nossas expectativas àquilo que é da ordem da realidade. E com isso a gente espera que as pessoas entendam a importância do processo e elas aceitem fazer parte, né, do convite que a gente está fazendo. E um desses instrumentos também de divulgação tem sido vídeos e gravações na Rádio Web Justiça do Maranhão. Exato, a gente entende o seguinte, hoje a gente tem um estado muito grande, sim, a gente tem milhares de pessoas que, sim, podem ser acessadas através de recursos tecnológicos. Então a gente entendeu que a tecnologia é a forma que a gente encontrou de chegar mais perto das pessoas. E aí a ideia, por exemplo, a gente vai trabalhar com entrevista, a gente vai trabalhar com tutorial, onde a gente vai pegar os temas que às vezes assim, as pessoas não conhecem, às vezes assim, são pequenos sintomas que começam a aparecer, que podem levar a um quadro de adoecimento e que, se prevenidos, a gente consegue reverter a situação. E às vezes assim, a partir do momento em que a gente exemplifica determinados sintomas, a gente exemplifica formas simples de lidar com eles, encaminhamentos quando necessário, as pessoas podem, através dessas informações, identificar alguns problemas que começam a surgir e procurar uma possibilidade de melhora. Leva também até, Ingrid, a um processo de autoconhecimento, não é? Sim. De conscientização, né, da pessoa que está passando por aquelas questões. A gente está lidando, né, a maioria das pessoas, por exemplo, as pessoas que estão no interior, elas vão ter um recurso mais limitado. Se a gente consegue levar a orientação, então, por exemplo, vamos pensar em palestras estilo pocket, né? A gente sabe que se o conteúdo é muito extenso, a pessoa não presta tanta atenção. Então, assim, informativos mesmo, bem pontuais acerca de algumas questões, e a partir do momento que a pessoa se identifica naquele processo, aí a gente vai ver o que a gente pode estar disponibilizando para um acompanhamento ou um aconselhamento mais direcionado. E a ideia é a gente trabalhar com qualidade de vida através de quê? De questionário, de autoescala, onde a pessoa vai avaliar como é que está a qualidade de vida, como é que ela percebe a qualidade de vida, e a gente vai explicar, inclusive, assim, o que é por exemplo, uma fantasia. Eu vou trabalhar naquilo que eu gosto e eu vou necessariamente estar bem sempre. Não vou. Agora, eu posso aprender a lidar melhor com essas coisas? Sim, posso. E isso a gente vai trabalhar. Muito interessante esse projeto, não é? Com certeza. Agora, Keila, é claro que vocês utilizam muitas pesquisas, né, quando vão elaborar um trabalho. O que dizem os dados a respeito da saúde física e mental dos magistrados? Qual é a realidade hoje? Tá, como eu já falei, a gente passa um relatório anual, né, para o CNJ. Nesses relatórios tem se confirmado a cada ano, normalmente as mesmas categorias de patologias, né? Então a gente tem presente muito o CIDZ, que a gente chama que é de contato com os ambientes de saúde, e também para acompanhar familiar, as doenças de problemas osteomusculares, dores, né, de um modo geral, isso nos afastamentos. Licenças devido a problemas respiratórios também é muito frequente, e também está frequente o CID-F, que é relacionado às doenças psíquicas, isso de uma maneira geral. Tanto na avaliação anual de saúde também a gente encontra essa mesma queixa do CID-F. Além do CID-F, na avaliação anual de saúde, a gente está vendo que tem muita dislipidemias, diabetes, hipertensão, né? Então, esses são os mais frequentes patologias que a gente encontra dentro do organizacional, não só do Tribunal de Justiça, mas de um apanhado como geral em todos os tribunais. Tem se confirmado
Quer dizer que não é, E tem categorias. crescido também. não é uma questão somente regional, Não. é a nível nacional. Não. É muito parecida Exatamente. a realidade hoje Sim. no Maranhão com outros estados. O que você poderia exemplificar, por exemplo, um estado que tem mais ou menos a mesma característica que o Maranhão? Bom, é porque assim, esses dados eles são feitos a nível nacional mesmo, né? Então, quando se confirma aqui, a gente pode até mudar uma categoria. Por exemplo, a primeira Z estava em primeiro aqui, mas lá estava em terceiro. Mas eles nunca mudam. Mas é praticamente a mesma coisa. As mesmas doenças. As mesmas mesmos patologias, problemas. isso, né? Mesma carga elevada também, né? Sim, De trabalho, também, né? mesma- Muita meta idades para ser parecidas, cumpridas, sim. né? Muita pressão, o estado nosso é muito grande também. Então, o acesso às vezes é dificultado, né? Alguns, a saúde também. Esse vai e isso- vem também, o magistrado Sim. muitas vezes mora no interior, Sim, aliás, essa trabalha no correria, interior, mas né? mora na capital, ou mora... Então, isso, observando isso, acelera ainda muito mais o nível de estresse dessas pessoas, né? Então, justamente por isso que a gente está tentando fazer uma coisa bem legal para que eles se sintam bem, né? E que melhorem. Trabalhar no foco, né? Exato. Tá certo. E por falar nisso, Ingrid, nós podemos afirmar então que existe uma estreita relação aí entre as doenças físicas e psicológicas relacionadas ao estilo de vida das pessoas, esse corre-corre diário? Nem sempre. A gente pode dizer que há uma relação, a gente não vai estar sempre relacionando, mas sim há uma relação. Então, o que a gente pensa? Eu vou levantar como é que está a minha qualidade de vida. Por exemplo, eu tenho as metas. Eu organizo dentro das minhas metas um tempo para mim, um tempo para minha família, um tempo para eu ter um espaço para fazer uma atividade física, por exemplo. Como é que eu me organizo? Como é que... Rotina de trabalho é importante. Inclusive assim, horário para entrar, horário para sair, porque às vezes, exatamente por estar longe da família, aí eu trabalho mais do que seria interessante, do que seria saudável. E a partir do momento que a gente vê isso, eu vejo sempre assim, o que a gente precisa de rediscutir é a questão da resiliência. É de como que eu tenho recursos ou como que eu resgato recursos que existem em mim para eu dar conta da minha vida concreta. Porque assim, nenhum trabalho nosso, nenhum trabalho que a gente possa fazer vai mudar a realidade que existe. A realidade concreta, ela permanece a mesma. O que a gente muda, como vocês falaram há pouco, a questão do foco. É como eu redireciono o meu olhar sobre essa realidade e como que eu organizo a minha vida. Porque assim, o estresse, ele tá para todo mundo. É verdade. Todos Até nós as crianças hoje. hoje em dia, né, estão sendo diagnosticadas. Elas As crianças, dizem que né? estão. Uso Há excessivo de controvérsias. tecnologia, né? Há A gente controvérsias. ouve, né, dos Mas psicólogos. o que na verdade acontece é exatamente isso, é que a gente não consegue mais estabelecer o que é prioridade, a gente não consegue mais estabelecer uma rotina que seja saudável e a gente vem sendo atropelado pela tecnologia e tem feito mau uso dessa tecnologia. Então, por exemplo, uma coisa que incomoda, às vezes você está num grupo de WhatsApp com colegas de trabalho e você vê que fulano de tal está produzindo muito e eu não estou conseguindo produzir a mesma medida. E aí eu começo a ficar incomodado porque eu estou aquém da produção do colega. Eu não sei nem se ele está produzindo com qualidade, eu sei que ele está produzindo muito, ou pelo menos que ele está dizendo isso. E aí isso começa a gerar um incômodo e eu não sei mais, por exemplo, qual é o meu patamar de produção com qualidade. Porque a gente não quer só produção, a gente quer qualidade também. E cada um tem um ritmo também de trabalho, né? Um estilo Exatamente. próprio. Claro que eu vou adequar o meu ritmo àquilo que é o necessário, mas eu preciso saber qual é o meu ritmo, qual é a minha potência. E aí mexe com a autoestima. Qualidades, né? Os pontos fortes. Ok. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua essa conversa mais com as nossas entrevistadas que estão presentes aqui. E você pode acessar o Telejudiciário, que é o seu canal para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Para falar de graça, olha só, ligue de um telefone fixo para o número 0800 707 1581. Ou ligue de um celular com as taxas da sua operadora para o 98 3194 5555. No próximo bloco, a chefe da Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão, Keila Costa de Mello, e a psicóloga Ingrid Rodrigues vão falar das expectativas a médio e longo prazo do projeto para prevenção de doenças e promoção do bem-estar psicológico de juízes e desembargadores, magistrados em geral. E como a Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão dá suporte às pessoas que trabalham no judiciário. O intervalo é rápido.
Justiça Cidadã está de volta. Hoje, as entrevistadas são a chefe da Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão, Keila Costa de Mello, e a psicóloga do setor, Ingrid Rodrigues. Keila, o que a Divisão Médica do Tribunal espera dessas etapas do projeto a médio e longo prazo? Tá. A princípio, a gente precisa envolver os magistrados. Então, tem que fazer uma campanha de sensibilização, né, para que eles entendam, né, e comprem a ideia, né? A seguir, a gente precisa desenvolver ferramentas, facilitar para eles, para que eles, com essas ferramentas, eles consigam ir descobrindo pouco a pouco como eles são, como é que eles funcionam, o que é que eles podem melhorar, né? E, consequentemente, levar isso para os seus subordinados também. Vai ter uma espécie também de encontro, de reunião com boa parte deles, por exemplo, em São Luís, para começar essa sensibilização? Sim, a gente planeja assim fazer uma abertura e um momento oportuno fazer um encontro com eles. A gente sabe que é muito atribulada, é difícil você conseguir ter uma grande quantidade de participação dos magistrados, mas eu acredito que a gente vai ter um bom sucesso. É interessante, de repente, em parceria, né, com a RH, com a SMAN, né? Com a corregedoria. Sim, com a corregedoria, então, com assim, certeza, todos juntos, sim, né? A gente está bem otimista. Pois é, eu vou usar o otimismo para fazer a pergunta para a Ingrid. Né? O otimismo com o sucesso do projeto passa muito pela sua área, que é da psicologia. Você acha que vai haver uma certa resistência por parte dos magistrados? Então, eu fui agora para o seminário de saúde mental promovido pelo CNJ, e o que a gente ouve dos magistrados é que eles têm muito interesse em projetos como esse. Os magistrados que estavam presentes colocaram que eles têm queixas quanto à questão de saúde mental, que eles queriam um espaço de acolhimento, um espaço de escuta. Agora, é óbvio, né, que assim, tudo que é novo tem uma certa resistência. O que vai ser feito com esse material? O que vai ser feito com esses dados? Como é que eu vou me beneficiar diretamente desse projeto? Então, assim, é um projeto novo, é um projeto experimental. E aí, assim, a gente está convidando para ver se as pessoas acreditam na gente, depositam confiança, para a gente ver o que acontece, né? Eu já fiz terapia e quando eu ouvi a palavra psicólogo, olha, você precisa procurar você treina na base. Por que as pessoas ainda sentem, né? Ainda sentem. Você sabia que melhorou bastante? Barriga, né? Eu vou ter que procurar um psicólogo. Porque a gente fica com uma sensação falsa de incompetência emocional. Se eu estou procurando um psicólogo para tratar de uma questão emocional, é porque eu não tive competência para lidar com ela sozinho. E se a gente entende que eu preciso demonstrar uma certa força para eu ser respeitado, eu procurar ajuda psicológica pode não ser tão interessante. Mas isso tem mudado. Mas tem a demanda que existem, né? Que dizem, até hoje. Eu já ouvi no consultório assim, eu nunca pensei que eu fosse precisar estar aqui. Tá, e agora que você está, como é que você pode usufruir disso, né? Bom, o que eu posso dizer é que eu sou psicóloga e faço terapia. Sim. Né? E eu acho que a terapia vai ser, sim, uma condição de eu ter suporte emocional para lidar com as minhas questões, para que elas estejam resolvidas para eu dar conta da do outro. Porque se as minhas questões não estão resolvidas, eu não dou conta do outro. Na verdade, Ingrid, eu acho que todos nós precisamos, né, de terapia. Com certeza. Eu vou ficar quieta. Da vida. Não, eu sempre achei isso. Eu sou suspeita para falar. Dependendo das questões, né? E é um processo de autoconhecimento. Vou dar o telefone do consultório já. É um processo de autoconhecimento, né? Acho que não tem que ter preconceito. Sim, sem dúvida. Que for para incentivar a nossa qualidade de vida, né, nosso bem-estar, né, com muito otimismo, não tenha dúvida. Tem tudo para dar certo. Eu busquei justamente por isso, não só pela necessidade, mas também para melhorar em vários setores. Foi muito gratificante todo o trabalho. Aí, melhorou. Tá vendo? Tá bem. Pois é, e ainda precisa mais. Muito bem. Então, agora nós vamos falar sobre o suporte à saúde dos servidores. Faz tempo que o Tribunal de Justiça exige exames periódicos de todos que trabalham no Judiciário. Keila, qual foi o maior benefício desse diagnóstico ao longo dos anos? Resultado prático? Tá. Eu acredito que estimular as pessoas, os nossos servidores e magistrados, com o autocuidado, com a própria saúde, né? Às vezes as pessoas demoram anos e anos para fazer um exame, procurar um médico, por alguma resistência, né? Então com isso a gente conseguiu fazer com que eles anualmente façam essas avaliações, tá? Inclusive a gente tem histórias de servidores, né, que tiveram descoberto doenças graves por uns simples exames. Hoje já se trataram,
já vão lá falar com a gente, agradecer. Olha, que bom, É nem muito imaginava. interessante isso, muito interessante, porque quando você consegue descobrir, detectar precocemente alguma patologia, fica muito mais fácil você ou prevenir uma possível piora ou uma cura daquele quadro. Com certeza. Ok, obrigado. E a gente ainda tem muita coisa para falar. Tem assuntos para tratar aí com as nossas entrevistadas. Você pode tirar sua dúvida sobre assuntos da justiça pelo telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular com as taxas da sua operadora, o número é 98 3194 5555. No próximo bloco do Justiça Cidadã, vamos tocar em assuntos que preocupam todo mundo, não apenas quem trabalha na justiça. A chefe da Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão, Keila Costa de Mello, vai falar sobre as campanhas de prevenção contra doenças nas quais o tribunal está engajado, além da volta de outras que já nem preocupavam tanto, como sarampo e meningite. E a psicóloga Ingrid Rodrigues vai falar sobre depressão, um mal que afeta a vida de muita gente. Aguarde para entender melhor. Voltamos com o último bloco do programa Justiça Cidadã de hoje, conversando com a chefe da Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão, Keila Costa de Mello, e a psicóloga do setor, Ingrid Rodrigues. O Tribunal de Justiça está engajado há muito tempo em campanhas de prevenção a doenças, como o câncer de mama e o câncer de próstata. Esse tipo de iniciativa tem dado resultado, Keila? Sim, certamente. Juntamente com a nossa avaliação anual de saúde, essas campanhas têm conseguido, né, fazer com que a população entenda mais, levem para suas casas, levem para sua família. Os nossos servidores ficam sempre cobrando, cadê aquela campanha que a gente tem que fazer? Né? Então isso é muito gratificante para a gente, né? Esse tipo de informação. A gente, enquanto unidade de saúde, dentro de uma instituição, a gente adere ao cronograma do Ministério da Saúde. Então, a gente vai de acordo com o que o Ministério faz para alinhar as mesmas campanhas ao mesmo tempo, simultaneamente. Vai vir Outubro Rosa, né? Isso, vai vir Outubro Rosa, Novembro Azul, né? E por aí vai. Agora, a gente faz tempo que a gente já convive com surtos de dengue, zika, chikungunya, agora temos a volta do sarampo, meningite, em alta escala. Isso preocupa? O que está faltando às pessoas de informação? Preocupa bastante, mas eu acredito que a informação ela está aí, né? Existem campanhas e divulgação em massa. Sim. Ocorre que às vezes a gente só vai se preocupar quando acontece com alguém da nossa família, quando acontece com a gente mesmo, e aí a gente começa a ter mais cuidados, né? Uhum. Então, falta a ação de prevenção. Não pode abaixar a guarda. Exato. Né? Tem que estar o tempo todo monitorando. Né? Então, a dengue e a zika, ela é uma bem antiga, a gente já conhece há tempos. Quando chegou a zika e a chikungunya, ninguém sabia muito como lidar com aquilo. Depois que foi descoberto que é o próprio mosquito que também faz a transmissão. Então, assim, realmente evitar, para poder fazer a prevenção, diminuir a quantidade de mosquitos. Como que a gente faz isso? A gente usando a nossa casa e verificando como é que está. Né? Então, as campanhas, elas são bem nesse sentido. Com relação ao sarampo e à meningite, né? Então, prestar bastante atenção em vacinação, gente. Quem ainda não vacinou, né? Ou quem ainda não teve a doença quando criança, seria muito bom procurar vacinar para poder estar se imunizando, né? E com isso reduzindo as chances da doença. Okay. E ficar sempre ligado também nos calendários, né, de vacinação, sim, nos calendários nacionais. Sim. Ingrid, e sobre depressão? Né? Tem afetado cada vez mais pessoas, né? Dizem que é o mal do século. Ingrid, no judiciário, com certeza, não é diferente. Uhum. Qual é a avaliação que você faz sobre esse tema tão complexo, grave, né? E o que tem levado os jovens a sofrerem tanto com depressão, os adultos? Então, assim, a gente tem que separar o que vai ser a doença, depressão, sim, que vai precisar de acompanhamento psiquiátrico, vai precisar de acompanhamento psicoterápico, mas a gente tem visto também que hoje, em função de excesso de estímulo,
em função de uma fragilidade cada vez maior, as pessoas estão com muita dificuldade de separar o que é uma tristeza normal do que é um processo depressivo. E a gente precisa, às vezes, de um profissional para conseguir fazer essa diferença. Porque o que acontece? As pessoas estão mais frágeis de um tal nível que, assim, como elas não dão conta de lidar com o sofrimento, em primeiros contatos com o sofrimento, elas podem estar interpretando, superinterpretando esse sofrimento e imaginar que estão com um processo depressivo quando, na verdade, não estão. Quando a gente está falando de depressão, a gente precisa de alguns critérios, a gente precisa, inclusive, de uma duração de sintomas que sejam suficientes para a gente pensar que está falando de um processo depressivo. A gente precisa também a depressão, ela acomete, ela assim, muitas vezes a pessoa não está triste, ela está irritada, por exemplo, ela não consegue relacionar com um evento específico, é uma sensação de vazio muito grande e é um acometimento da vontade. Então, o que a gente percebe hoje em dia? Existem pessoas que estão ativas e estão deprimidas, mas que conseguem funcionar, que conseguem trabalhar e passam uma falsa impressão de estar bem. E existem pessoas que pensam que estão deprimidas porque não dão conta de fazer aquilo que é basal, aquilo que é do cotidiano. Então, elas sentem prazer em sair, em passear, em se divertir, mas na hora que tem que fazer as coisas que são difíceis, que são desconfortáveis, aí elas não dão conta. Então, a gente lá no tribunal, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter muito cuidado de quando a pessoa está sem suporte emocional para dar conta de uma situação difícil, de uma situação complexa. Isso não quer dizer que ela não esteja precisando de cuidado, mas às vezes ela não está doente, né? E de quando que ela está deprimida, no sentido de estar doente e que precisa de uma ajuda especializada. Eu sempre brinco assim, na dúvida não ultrapasse. Você está lidando com uma pessoa que aparentemente está com sintomas mais importantes de depressão, o interessante, o mais indicado é encaminhar essa pessoa para um profissional para que ele possa fazer a devida avaliação e encaminhar para o tratamento necessário. Agora, E os próprios familiares. Pois não, pode fazer. Até a questão assim que eu pensei, Maída, dos próprios servidores no local de trabalho, né, dos familiares estarem incentivando a pessoa a consultar, né? Às vezes quem convive, né, tem mais chances de perceber, né? A ideia de trabalhar com os vídeos é exatamente para a gente esclarecer o que é de uma ordem de um processo maior de adoecimento e do que é um processo pra natural. Diferenciar, né? O que a gente vai ver, por exemplo, hoje, como as pessoas elas preconizam muito uma privacidade exagerada e um isolamento, às vezes a gente não percebe tão claramente. Sim. Mas assim, o que eu vou perceber? Uma pessoa que convivia bem com o outro, que gostava de sair, que interagia e de repente começa a ficar mais isolada, não quer sair do quarto, as coisas que gostava de fazer aparentemente não sente mais prazer. Então assim, eu estou percebendo um comportamento diferente. Eu não posso esperar que uma pessoa que esteja ruim emocionalmente, ela vá procurar ajuda sozinha. Acontece, mas não é o mais comum. Então muitas vezes assim, é meu filho, é meu marido, é meu amigo, não, vamos comigo, eu vou marcar uma consulta, vou te levar à consulta, você vai conversar com a pessoa, para a pessoa conseguir avaliar como é que está o teu estado mental. Sim, pode atingir todo mundo, né? Até as pessoas mais fortes, mais alegres, essas que disfarçam. E pode ser uma melhor, questão é? pontual, você Sim, pode estar com o humor deprimido em função de situações de estresse recorrentes, por exemplo, que você às vezes você não está com depressão, mas você está com rebaixamento de humor. Sim. E às vezes você precisa reencontrar recursos que te deem um suporte para lidar com aquela realidade. Hoje em dia, por exemplo, termina um relacionamento. Antigamente as pessoas terminavam um relacionamento, elas ficavam ruins, elas ficavam tristes e elas superavam. Hoje elas entram em processo depressivo e precisam de um acompanhamento especializado. Quer dizer, as coisas mudaram muito. Ok. Aproveitando a deixa para que você faça as suas considerações finais, que a gente já está chegando ao fim do programa. Eu acho que é trabalhar com prevenção. Eu acho que assim, a qualidade de vida é fundamental, é eu estar em contato com as minhas questões, com as minhas necessidades, e estabelecer rotinas que sejam saudáveis, estabelecer prioridades. E quando eu percebo que tem algumas coisas que estão fugindo do meu controle, que eu possa procurar ajuda, né? Todo mundo precisa fazer psicoterapia, eu não acredito. Agora, existe a psicoterapia, por exemplo, existe o aconselhamento psicológico, existe uma avaliação psicológica, existe uma avaliação médica. Então, eu posso procurar um profissional, por exemplo, para que ele me avalie e para que eu seja melhor orientado. E a ideia do nosso trabalho é exatamente fazer isso, fazer coisas que possam servir de uma abrangência para todo mundo. Ah, então eu tenho isso não é muito grave, mas se eu não tratar pode se tornar uma coisa mais séria, mais importante. De certa forma, é a possibilidade que a gente está encontrando de democratizar o acesso a construtos psicológicos.
certo. Muito obrigada também Obrigada pela sua a vocês. participação em nosso programa, Ingrid. Vocês duas debatendo, não é, Keila, sobre esse tema tão atual, tão interessante, tão importante, né, para todos nós. Sim, com Agora, certeza. suas considerações finais, Keila, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês a oportunidade de a gente estar aqui, né? E conclamar, né, as magistrados e toda a nosso grupo de servidores que queiram participar, fazer nossas avaliações. Nós temos um atendimento médico lá que eles podem estar agendando, inclusive temos uma psiquiatra agora no setor, que ela chegou para estar, se você sente algum problema, está aí precisando de uma orientação, né? Então vamos procurar nos ajudar. Ok. Obrigado Certo. mais uma vez pela participação das duas Obrigada aqui. a Foi vocês. ótimo assunto. Acho até que rendia mais um programa. né? Entendi, com certeza, um programa especial, né? O tema merece. Com certeza. Parabéns. Com certeza, seja muito bem-vinda sempre ao nosso Tá programa. certo. E chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Pois é, a gente te espera de alto astral sempre. Até a próxima edição. Uma semana com muita saúde, paz e amor a todos vocês.